de onde vêm as histórias? De onde vêm? Para onde vão? Com quem falam? Hoje, Do que, aqui. Do que como se vivem? alimentam? Como vivem? E aí, para a gente poder abrir este bate-papo de onde vêm as histórias, eu separei um pequeno trecho que coincidentemente eu estava lendo hoje, de um livro chamado A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. E obviamente que eu fiz um mix de alguns pontos, mas quero começar citando aqui porque coincidiu muito com o que nós vamos falar. De onde vêm as histórias? Como funcionam? O que as histórias dizem sobre nós mesmos? O que significa contar histórias? Por que, afinal de contas, precisamos das histórias? E como podemos usá-las para melhorar o mundo? Acima de tudo isso, como é que os contadores de histórias conseguem que elas signifiquem alguma coisa na vida de alguém? Como diz Homero em A Odisseia, esta é a história que eu peço à divina musa que nos revele. Comece, ó deusa, no ponto que for do seu agrado. Então é com esse trecho que a gente vai começar a conversar sobre de onde vem a contação de histórias, de onde vêm as histórias. E é muito interessante porque esse autor, ele logo em seguida, ele responde um pouquinho sobre a questão das histórias, mas que a gente vai falar depois. Gi, você acha que tem um onde, um quando essas histórias começam na nossa vida? Ou será que elas sempre estiveram aí desde sempre mesmo? Eu acho que o início da contação de história é o início da humanidade, né? Não tem muito o que falar com relação a esse ponto, de onde começamos a contar histórias. Desde o momento em que existimos, e aí, enfim, né? A nossa vida ela é contada através de uma história, né? Você Sim, pega, independente da sua crença, mas por exemplo, a Bíblia é uma história que está sendo contada ali, né? Sobre a criação. Se você pega o embasamento científico, a evolução, ela é uma história que é contada da nossa evolução. E o ser humano, ele conta a história desde que ele se deu conta de que ele existe na face da Terra, né? Desde a época dos homens da caverna, quando eles saíam para caçar e eles voltavam para suas cavernas, eles queriam contar para as outras pessoas a aventura que eles tinham vivido lá fora. E a gente não se comunicava como nos comunicamos hoje. Então, eles aprendiam a contar suas histórias de maneiras distintas, né? Temos aí vários exemplos, temos as imagens nas cavernas até hoje que comprovam isso, né? Como que eu conto a minha batalha com aquele mamute gigante, qual eu venci? Eu conto através de uma história, seja ela escrita, seja ela desenhada, seja ela falada, né? sim. É muito interessante a gente pensar e não é preciso ir longe. Pensar nós mesmos, quando nós ainda éramos bebês. Antes mesmo de existirmos, antes mesmo de virmos ao mundo, já contavam-se histórias sobre nós. Já existiam histórias falando sobre a vida dos nossos pais, como que fomos concebidos. E aí quando a gente nasce, as pessoas falam, e a gente cresce, as pessoas falam das histórias de quando éramos bebês, as coisas que nós fazíamos. Então, é muito comum a humanidade, de uma maneira geral, contar histórias, né? Existe um pesquisador, eu não lembro o nome dele agora, me falha a memória, que ele diz que nós somos homo narrans, humanidade narradora. A nossa vida inteira, ela é conduzida através de narrativas. Então as histórias, elas sempre estiveram aí, elas sempre estarão ali, e eu acho que é justamente neste ponto que a humanidade se descobre. Aliás, eu acho não, né? Realmente a humanidade, ela se descobre como humanidade, como ser pensante, quando eles percebem a capacidade que eles têm de organizar a sua vida através de narrativas, de contar.
as suas histórias. Acho que é até muito difícil dizer uma sociedade que não conte histórias. A gente pode desafiar qualquer pessoa neste momento. Me fala uma sociedade aí, fala um povo que não conta suas histórias. Não Não existe. Você pensa existe. num país, você pensa numa história. Você pensa de qualquer coisa. O vizinho do teu lado tem uma história. A pessoa mais distante do outro lado do mundo tem uma história. Então as histórias sempre estiveram ali, sempre existiram, né? Antes mesmo da própria existência da linguagem. Porque a linguagem, que aí a gente lembrou bem dos homens da caverna, né, dos caçadores-coletores, que eram povos que estavam começando a se organizar em sociedade, né? Eles eram povos que viviam no primeiro momento ali da agricultura, depois começaram a caçar animais e viver de outras formas, mas quando eles começam a se agrupar em sociedades, ali também começa um histórico deles que é da vida em comunidade, e aí ali eles começam a organizar as suas vivências. Então era uma pessoa sozinha que vivia de maneira só, mas que ela encontra uma outra pessoa, constitui uma família, cria-se uma história, e aí vai se constituindo um grupo, esses grupos aumentam, eles são distinguidos um grupo de um outro grupo, e como que se distingue um grupo de outro grupo? Pelas histórias que eles vivenciam, pelo senso de comunidade que eles têm. Então as histórias já estão ali. Logo, a gente começa essa live já respondendo essa pergunta: de onde vêm as histórias? Ora, as histórias vêm desde sempre. Há quem diga que antes de existir a humanidade, os deuses já contavam as suas Contava histórias, histórias. então não eles. Muito Tanto que provavelmente. e a gente nem precisa pensar em Deus, ai meu Deus, eu não acredito em deuses. Vamos, então, ok, vamos pegar aqui o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, nossa, ele é religião comum no Brasil, né? O cristianismo. E a gente vai lá. Antes de existir o mundo, já existia o quê? O verbo. E depois o verbo se faz carne. Pois, cara. Então, antes de existir o mundo, já tinha o verbo. E o que que é o verbo? O verbo é a palavra. A palavra já existia ali há muito tempo antes. Então, Deus cria o mundo, Deus cristão cria o mundo pela palavra. Se a gente for pensar lá na Índia, eles vão falar que Krishna criou o mundo e todos os deuses ao abrir a sua boca. É uma figura simbólica para dizer o quê? Ele abria a boca e saiu tudo. É simbólico. Ele abria a boca e saiu palavras, saiu toda a história da humanidade. Então perceba como cada sociedade, em todas elas, vai se dizer exatamente a mesma coisa, né, Gi? De que as histórias são organizadas por narrativas. Ou melhor, que é a própria história, a humanidade se organiza em narrativas. Sim, porque não existe, né? Não existe nenhum meio mais fácil de você ensinar algo, de você explicar algo, de você ilustrar algo que você quer que o outro saiba do que contando uma história, né, Lê? Não tem o que eu faça que vai ilustrar melhor. Não tem algo que eu faça, por exemplo, para o meu filho que vai ilustrar melhor que ele não pode do que eu falar, ah, eu fiz isso e deu errado. Eu explicar para ele, ó, a mãe um dia foi lá, fez isso, aconteceu isso, isso, isso. Eu tô contando uma história pro meu filho. Eu tô contando uma vivência minha. Ou então contar algo que alguém presenciou, que alguém viveu. O nosso cérebro automaticamente ele vai absorver essa informação de uma maneira muito mais clara. A gente vai ativar automaticamente com as histórias a nossa imaginação, né? Lê. Então, automaticamente ativando a nossa imaginação, a gente ativa melhor a nossa memória. Então, a gente consegue lembrar melhor daquele acontecimento. E isso foi percebido pelo homem lá atrás. O homem entendeu isso de uma maneira inconsciente, né? Lá no começo da nossa história. Não, não entendi, Lê? Eu falei naturalmente, né?
Naturalmente, ele, né, não tinha consciência que nós temos hoje do que a história ativa, onde a história mexe, o que, que no cérebro ativa. Ele não tinha essas informações. Ele só entendia que toda vez que alguém contava uma história para ele, que alguém falava como algo tinha acontecido, ele automaticamente lembrava daquilo depois. E lembrava o que acontecia e lembrava o que ele podia ou não podia, ou não vou repetir o que a pessoa fez. Enfim, esse conhecimento já era transmitido automaticamente, inconscientemente, através das histórias, né? E é interessante pensarmos que até hoje existem sociedades inteiras que baseiam tudo na base da história, da contação. Ali é a oralidade que domina essas sociedades. Tem sociedade que até hoje não tem a escrita. Nossa, eles são atrasados? Não, não, eles não são atrasados. É que esse atrasado que a gente pensa, e aí é uma problematização, é o nosso olhar de povo colonizado por europeus, que sempre acha que tudo aquilo que é diferente do nosso é atrasado. O diferente não é atrasado, o diferente é diferente. É somente Apenas. isso. Apenas isso. E aí, para algumas pessoas, o berço da humanidade é a África, né? O continente africano. Algumas pessoas vão ter uma teoria que de lá saiu os povos que popularam todos os povos. Outros vão dizer que vem da Antártica. Enfim, tem várias teorias. Mas a gente pega, por exemplo, a África como exemplo. Nós temos na África tradições inteiras baseadas na oralidade. E nessas tradições inteiras baseadas na oralidade, o papel do contador de histórias é fundamental. Porque o Sim, contador de histórias, ele tem a função de preservar a memória daquela sociedade. Isso até me lembrou agora Game of Thrones. E aí vai spoiler. Se você não terminou de assistir o Game of Thrones, o problema é teu, tá? Segura aí e fica na live do mesmo jeito. Porque a questão do Game of Thrones no final, que tem o exército de humanos, de Westeros, lutando contra o exército do gelo, que tenta vir, e que tenta matar um menino numa cadeira de rodas. Mas por que eles querem matar esse menino na cadeira de roda? Porque durante toda a história esse menino teve uma saga que ele foi lá na árvore, que era a árvore que tinha toda a história de toda aquela humanidade. Então olha como que eles colocaram isso. O menino que era o guardião da memória da sociedade, se ele morresse, morreria toda a humanidade. Morreria toda aquela sociedade. Então era importante proteger ele. E há sociedades que até hoje têm isso, de que o guardião da memória, na sociedade africana a gente chama eles de griots, os griots. griots são muito importantes. Porque se eles não existirem para contar histórias e passar para as outras pessoas, para ter novos griots contando histórias, então já era. A nossa sociedade se perde a partir do momento que a gente não tem mais história. No Brasil, indígenas, quando o povo português chega, quando os portugueses chegam aqui, né, tem os índios, qual é a primeira coisa que eles fazem? Destruir a história, destruir todo o símbolo deles, porque o povo indígena também, através da fala, constrói suas histórias através da fala. Então, além da fala, existe todo um símbolo, existe uma questão de circularidade, né? Porque geralmente as sociedades tradicionais trazem isso, esse conceito de um círculo, de que tudo se repete. E aí eles quebram essa ideia de círculo. Então não existe mais, enquanto existem as ocas, tudo ali uma em voltinha da outra, eles começam a construir coisas retas, quadradas, que aí os índios já começam a se perder, os indígenas começam a se perder ali naquilo. Logo em seguida vai atacar o quê? Vai atacar a língua. E aí começa o extermínio da massa, porque aí, para ter uma noção, até eu não lembro exatamente quanto tempo, mas depois de ainda 500 anos depois do Brasil, chegam os portugueses colonizados, depois de muito tempo ainda se falava a língua nativa. Tá? Se eu não me engano, era em Engatu. Ainda se falava uma língua nativa. Depois vou pesquisar isso melhor e trago para vocês. E aí se destrói aquela língua, matando milhares de pessoas, e fala, vamos instituir o português. E se destrói a história de muito povo.
Mas era um povo que vivia também da contação de histórias, de contar e repetir. E até hoje, muita população indígena vive disso. Existem as escolas, existe a alfabetização em português, mas não se perde o valor da figura ali do pajé, do contador de histórias, dessas figuras que são essenciais, né, Gi? Porque se eu destruo a história de um povo, esse povo ele aceita qualquer coisa, né? Se eu não conheço a história do meu povo, qualquer coisa que me trazem de fora, eu vou aceitar como verdade, eu vou aceitar como melhor, eu vou aceitar como certo, porque eu não sei o que veio antes, né? Então, apagar a história é uma técnica terrível de dominação de um povo, né? É bem por esse lado. E esses griões que você falou, né, Lê, eles existem em várias sociedades, né? Em vários povos de diferentes culturas de Com diferentes, nomes pa- diferentes. com nomes diferentes, né? Mas muitos povos têm essa pessoa que ela é determinada desde muito cedo a ter essa missão, que é a missão da vida dela, que é o que ela vai fazer apenas, que é apenas não, isso é uma missão muito grandiosa, muito pesada, né, nesse sentido, que é transmitir a cultura daquele povo através de histórias, através de contos, através de parábolas, através de, enfim, de histórias para os seus ancestrais, para as crianças, para que aquele povo mantenha realmente aquela cultura, não perca realmente a essência de quem é aquele povo, que é o que você falou. Mesmo que esses povos eles recebam essas influências de fora, de outros povos pela colonização, que a história base deles não se perca, para que as duas coisas possam andar juntos, né? Juntas. Então isso é muito importante. E aí falando em contos, histórias, parábolas, eu acredito que a primeira coisa que vocês, né, pelo menos na minha cabeça, quando alguém fala parábola, a palavra parábola, a primeira coisa que me vem na cabeça é Cristo e a Bíblia. Porque Cristo utilizava muito as parábolas para passar os seus ensinamentos. Então, olha a preciosidade, né? O próprio Cristo nos ensinando a preciosidade que é as histórias. Ele explicava, ele passava seus ensinamentos, ele ensinava os seus apóstolos e pedia para os seus apóstolos passarem para o povo os seus ensinamentos através das suas histórias, através de parábolas, né, Lê? Muito, muito interessante isso. A Bíblia, ela é constituída muito por parábolas. Porque as histórias, elas são simbólicas, né? Elas são importantes. Toda a sociedade. Digamos que, por exemplo, eu posso não entender nada de física, mas se alguém me contar uma história de um homem que teve um problema com a gravidade, eu vou entender. Porque a história ela é simbólica. A história ela chega num lugar da mente que não é o lugar da compreensão racionalizada, mas é uma compreensão internalizada, ela é emocional, ela pega ali em pontos. Então, quando eu me utilizo de histórias, de parábolas, de contos, de poesia, tudo isso é simbólico. Eu consigo contar as minhas histórias, consigo falar sobre qualquer assunto sobre história. Então você pode ser professor de matemática, através da história você consegue ensinar uma infinidade de coisas do seu tema. Exato. Pode ser professor de química e através de uma brincadeira com os elementos, contando história, você consegue fazer com que os seus alunos entendam aquilo. Você quer passar um conhecimento para uma criança, melhor do que você falar não, não faz isso. Porque o nosso cérebro não é programado para entender um não. O nosso Sim. cérebro odeia um não. E vocês sabem disso, porque se eu falar para vocês não façam isso agora, vocês vão querer fazer. Porque a gente dá uma coceirinha, né? Daquela coceirinha no corpo que a gente fala, meu Deus do céu, a palavra proibida. Mas em vez de você falar não, conte uma história. Jesus fazia muito isso. E é um exemplo muito clássico que a Gi trouxe. Para dizer, por exemplo, para não espancar uma mulher da vida, como era o caso de Maria Madalena, ele contava uma história. E ele dizia o porquê. Era uma história, e não era história longa, Jesus não precisava disso. Era 3 frasezinhas e ele matava ali o conteúdo. E a pessoa entendia. Ela podia não aceitar, mas ela entendia. É, E as sociedades fazem isso de uma maneira geral.
A gente organiza muito a nossa vida através de histórias. E para vocês terem uma noção de como as histórias elas são simbólicas, tem uma frase que eu separei aqui também, que o autor respondia logo em seguida, que é de Willa Cather, que fala: existem apenas duas ou três histórias humanas. E elas vão se repetindo sem parar, teimosamente, como se nunca tivessem acontecido antes. As histórias, elas se repetem, sempre, independente da sociedade. E aí eu trago de novo o exemplo clássico de Jesus. E aí eu não estou lidando com crenças, tá? Não estou dizendo para você do Jesus histórico ou não, de Jesus ter existido ou não. Não é isso. Isso já está comprovado pela ciência toda. Mas o caminhar da cruz, os 40 dias, se repete com Jesus, se repete com Maomé, se repete com Buda. Por quê? Porque é uma história. E a história ela tem esse caráter repetitivo. Ela vai se repetindo. A gente nem precisa ir muito longe. Hoje a gente está aí surtando, por exemplo, com os contos de fadas sendo recontados. Contos de fadas que estão sendo recontados, mas que antes foram contados por outras pessoas, lá pelos irmãos, pela Disney, mesmo antigamente. Então a Disney hoje fez o live action e antes a Disney fez os desenhos animados. Só que antes dos desenhos animados, os irmãos Grimm reuniram esses contos. E antes dos irmãos Grimm, tinham os contos populares que eram contados pelas pessoas ali na própria sociedade para educar a sociedade. Então, olha essa história sendo repetida o tempo inteiro, né? Exatamente. É muito louco como a gente grava as histórias, né, Lê, na nossa mente. Você estava falando e eu estava lembrando aqui que eu vivi isso essa semana e eu não prestei atenção. E agora você falando, me dei conta. Uma pessoa, ela quis me passar um ensinamento sobre algo e ela tentou me explicar e ela percebeu que eu não entendi o que ela estava falando. Automaticamente, ao perceber que eu não entendi, ela me contou uma história. Ela me contou uma história de como aquilo tinha acontecido, de como o passo a passo daquilo até chegar ao ponto que ele queria que eu entendesse. E quando ele contou a história, eu fui para casa com aquilo na cabeça. E o tempo inteiro essa história vem na minha cabeça. Toda vez que eu me deparo com essa situação X que essa pessoa queria que eu entendesse, não me vem a explicação dela sobre o assunto, me vem a história que ela contou, né? Então a gente vive isso no nosso dia a dia constantemente e às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu me dei conta É, agora, por exemplo. é porque é tão automático, é aquilo que nós falamos, é simbólico. A gente é um animal simbólico, né? A gente precisa de simbolismos para nossa vida. Por exemplo, aliança é um simbolismo para quê? Para casamento, para namoro, para relacionamento, para compromisso. Se alguém está passando mal, a gente pensa em um outro simbolismo para representar aquilo. Antigamente as pessoas faziam o quê? A pessoa está passando mal, faz uma cruz no pé. Era um simbolismo, era uma história que ali também estava viva através de símbolos. Então as histórias elas existem, elas persistem, elas resistem e elas estão sempre aí. E é, Ah, tecnologia está muito presente hoje em dia. Daqui a pouco não vai ter mais contador de histórias. Não, vai vai. ter contador de histórias sempre, porque a pessoa que está pelo vídeo, ela está te contando uma história. Nós estamos aqui agora te contando várias histórias. Sempre vai existir uma humanidade contando histórias. Porque quando não houver mais contadores de histórias, não haverá mais humanidade. Acho Assim que esse como Assim como desde que a humanidade existe, existe a contação de história, o dia que não existir mais será o dia que a humanidade não irá mais existir, né, Lê? E é muito exatamente. interessante isso que você estava pontuando das histórias se repetirem, né? E como isso acontece real, assim, até as histórias infantis, elas se repetem de maneiras diferentes, né? Às vezes você pega uma história que passa um ensinamento X de uma maneira X, explicando uma situação X, e daqui a pouco você vai ler outra história que está passando exatamente, está fazendo exatamente o mesmo roteiro, por exemplo, e só mudou os personagens, né? Isso acontece muito. Sim, o Stefano falou aqui a super,
Travou. As Superstições. superstições, né? Sim, Stefano, as superstições são histórias que foram passadas de povo em povo. Então, é, é, eu não consigo lembrar de uma superstição específica que a gente tenha. Você consegue lembrar de uma, Gi? Eu, Não sei, eu conheço uma que eu uso muito e eu não consigo. Por exemplo, se eu vou na casa de alguém, a pessoa tem que abrir a porta para mim ir embora. Porque se a pessoa não abrir a porta para mim ir embora, eu acho que eu não vou mais nunca voltar na casa da pessoa. Isso é uma superstição, porque em algum momento alguém me contou essa história, falou, ó, Gi, quando você vai, a pessoa tem que abrir a porta para você. Porque se a pessoa não abrir a porta para você, você não volta mais. Aquilo ficou no meu inconsciente e eu não consigo ir na casa da pessoa. Eu abrir a porta e sair. Porque eu acho que eu nunca mais vou voltar lá. sim. Então, olha isso, é tipo, por que que as superstições fazem tanto sentido? Elas fazem tanto sentido porque por trás delas existe uma história. Então, por exemplo, tem gente que hoje ainda vive o folclore brasileiro muito intensamente. Tem regiões no Brasil Sim. que acreditam, por exemplo, na pisadeira. E a pisadeira ela é real. Ela tá ali durante o sonho, né? Você dorme e aí tem aquele momento. Quem nunca teve aquele momento de você acordar e você não conseguir se mexer, que é o cérebro daquela pequena paralisia. E aí as pessoas falam, nossa, mas o que, que é isso? A ciência vai dizer que é uma ação do cérebro. Nananana. Só que se alguém vem te falando que é da ciência, você vai falar, estranho. Ai, será? Mas se alguém te falar que é a pisadeira e te contar uma história, você vai falar, nossa, faz muito sentido, cara. A gente acredita Sim. porque as histórias chegam num lugar nosso. Stefano ainda falou arrumar a cama quando levanta de manhã, senão o dia será ruim. Exatamente. Pisar com o pé esquerdo. É uma outra superstição que a gente traz que também tem aí a ver com as histórias. E aí, só voltando um pouquinho, a gente falou lá de sociedades com a tradição oral, né, Gi? Que muitas sociedades ainda hoje existem, principalmente no continente africano, na Índia, muitas sociedades com tradição oral. Mas e nas sociedades com tradição escrita? O papel da história é diferente? Gente, vamos voltar lá no tempo medieval. Pensa nos castelos. Castelos enormes, reis, rainhas, povos, em festa. Quem abria as festas nesse período? Que entre o trovador, e aí entrava o trovador, ou entrava um poeta, e o que, que ele fazia? Contava uma história. E os reis, as rainhas, as dinastias tinham muito isso na Europa, né? De uma maneira geral. Muito. Para eles poderem ser lembrados, precisava se contar histórias. E não era qualquer história. Ele enfrentava uma formiga, mas aquela formiga era um dragão. Apareceu no caminho dele. Vou voltar no Game of Thrones, porque Game of Thrones tem muito desse período medieval. No começo, lá na primeira temporada, tem um episódio em que o rei ele é morto caçando um javali, porque ele estava bêbado. Só que ninguém queria contar essa história porque o rei ia ser uma chacota. Então contam que história? A história de que o rei tinha matado um javali feroz. Só que ele matou esse javali e não percebeu que ele tinha sido cravado também pelo javali. E aí ele, desfaleceu e morreu. Olha isso. Olha como histórias também são perspectivas. A perspectiva de uma história naquele tempo era uma, Sim, mas que os reis construíam outras. E até hoje isso existe muito. Toda história, a gente fala isso muito, né, Gi? Sempre perceba de qual é a perspectiva daquela história. Se você conhecer a história do autor, da história que você está lendo para sua criança, que você está contando, você vai entender qual é o papel dessa história, qual é a função dela. A história de vida daquela pessoa que escreveu aquela história diz muito sobre aquela história em si. sim, e essa coisa de perspectiva é muito louco. A gente tem que sempre prestar muita atenção enquanto contadores de história com relação a isso, né? Porque, que nem você está falando, a perspectiva do autor da história não vai ser a perspectiva de você, contador, quando lê, e não vai ser a perspectiva do seu público quando ouvir. E entender que a história vai causar perspectivas diferentes de acordo com a vivência de cada um, isso faz toda a diferença para você entender a essência das histórias, entender como respeitar, né, o momento contação de história, né, Lê? Isso é muito Sim, interessante, porque é aquilo,
você nunca vai saber 100% em essência qual era a intenção do autor ao escrever aquela história. E muito provavelmente, durante a escrita, o autor mudou várias vezes, né? Então, a história ela te causa várias perspectivas de acordo com as suas vivências. Eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas têm consciência, mas que é um ponto-chave na contação de história. Sim, em história, propriamente dito, a gente fala que, é uma frase que eu aprendi no primeiro semestre da faculdade, eu levo para sempre, que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, se Exato. você olhar bem, qualquer história, ela tem inúmeras ali perspectivas, tá? Então, a nossa própria história, e aí a gente fala muito isso em história, que dá para levar para contação de histórias também, é o perigo de uma história única. Você achar que a história é só daquele jeito, a história ela é refeita, desfeita. Eu e a Gi podemos vivenciar a mesma história. A mesma história. Só que cada um vai contar de uma maneira diferente. Porque Quem nunca cada um passou está por falando isso? sobre a sua ótica. Quem nunca passou por isso, né, Lê? Quem nunca passou por isso? De, tipo, eu e o Lê, a gente convive há muitos anos juntos, a gente tem muitas histórias, né, Lê? Quantas Sim. vezes a gente estava num círculo de amigos e a gente lembra de uma situação X e eu começo a falar, e aí o Lê fala, não, Gi, mas não foi assim. Foi assim, 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 assado. Eu falo, não, Lê, não foi assim que você tá, do jeito que você tá falando. Né? A gente entra em conflito. Por quê? Porque diante da minha vivência, eu absorvi aquele momento daquela maneira. E o Leandro absorveu de outra. Então a gente tem memórias e visões diferentes daquela mesma história. Não é que a questão é a minha história é verdadeira ou a da Gi é verdadeira. Não. É que são perspectivas diferentes de cada história de acordo com o sentimento, com a vivência ali no momento. Então é muito comum isso acontecer. Isso acontecia no tempo medieval, nos castelos, tanto que, e obviamente em alguns momentos era forjado, até porque o trovador, o contador de histórias, ele tinha um papel muito importante, ele tinha um medo também. Porque ele escrevia a história dele, ele cantava a história dele e ele ia apresentar para o rei. Se o rei não gostasse daquela história, meu amigo, deu ruim para você. É cabeças rolando na certa. Corta ele as Então cabeças. você não tinha que contar uma história, você tinha que contar muito bem. Então hoje nós estamos muito bem, porque hoje a gente conta a história e tá tudo bem. O jeito que a gente conta, as perspectivas diferentes, mas naquele tempo não. Era uma outra maneira de se contar histórias. Lê, aí eu só queria pegar um gancho para deixar aqui uma dica, uma sugestão para a galera, para os contadores de história. Toda vez que você contar uma história e o seu ouvinte vier conversar, vier dialogar com você, e você perceber que o entendimento dele não foi o entendimento que talvez você quis passar, que talvez era a sua intenção passar, primeiro, não se sinta um mau contador de história e ache que eu não contei a história direito, por isso que ele não entendeu, tá? Porque muitas vezes, na verdade, quase nunca é isso. Não é o como você passou a história, é sim como aquela pessoa, aquele ouvinte recebeu aquela história, aonde aquilo atingiu ele e é aquilo que vai marcar ele, que vai fazer o entendimento dele sobre aquela situação, de acordo com as referências que aquele público tem. Então não se sinta mal por isso, né? E nem julgue também o contador, o ouvinte por isso. Falei, ai meu Deus do céu, essa criança viaja na maionese. Eu já ouvi muito isso. Ai, nossa, não, eu fui passar um ensinamento X e a criança viajou na maionese, ela entendeu tudo errado. Não é que ela entendeu tudo errado, né? Não existe essa entendeu tudo errado. Ela entendeu de acordo com a vivência e as referências que ela tinha para entender aquilo. De repente, ela não tem referências suficientes para entender aquilo, né? Nos meus estudos como atriz, Lê, eu li um livro que, ai, não vou lembrar o nome agora, mas é um livro que ele explicava a vivência de uma professora de teatro que ela viajou o mundo ensinando teatro em vários lugares diferentes, para vários povos diferentes. Então ela percebia o quanto era louco isso, a maneira como ela passava o mesmo ensinamento, cada região, cada lugar
cada povo entendia aquilo de uma maneira completamente abstrata, completamente diferente, completamente, né? E aí a gente não precisa ir longe para povos, países distantes. A mesma história contada para públicos diferentes, de pontos sociais diferentes, vão ser entendidas de maneira diferente. Uma história que você conte, por exemplo, numa escola particular, e uma história que você conte, a mesma história numa escola pública, num lugar onde tenha né, um nível social diferente, o entendimento vai ser completamente diferente. Então, ter E não é consciência melhor ou disso. pior, né, Gi? É Não, só diferente. exatamente, é aquilo que você já pontuou. Não é melhor e nem pior, é apenas diferente. Mas nós, enquanto contadores de histórias, temos que ter a consciência disso para entendermos isso e lidarmos com essa situação. E entender que nem sempre aquilo que você está na sua mente tentando é aquilo que é exatamente daquela maneira que o seu público vai entender. Então, por isso que é tão importante essa troca, né, Lê? Sim, sim. E aí a gente vem vindo, porque a gente já falou sobre a tradição oral, né? Tradição escrita. É, é muito interessante a gente também parar para pensar, agora trazendo um pouco mais para próximo da gente, mas não tão próximo, lá na década de 1900 no Brasil, né? 1990 no Brasil. Televisão. Ah, e a televisão era uma coisa maravilhosa. O que as famílias se esperavam para fazer no final do dia? Sentar para jantar e assistir televisão juntos, para ver as histórias das novelas, porque as novelas eram a sensação da época. E as novelas retratavam o quê? As histórias que eram comuns a todo mundo: amor, ódio, traição, cumplicidade, amizade. Então, novamente, a contação de histórias ela vem lá de trás e ela vem vindo, vem e chega numa realidade tão próxima da gente ali que quem não lembra de, por exemplo, às vezes parar em 2000 e pouco, quando o Brasil ainda estava em alta no futebol e assistir a Copa do Mundo. E você podia não entender nada de futebol, mas você estava com a camisa do Brasil, porque é uma história, é a sua história enquanto cidadão ali representada, torcendo pelo seu time, que é o melhor do mundo, e mesmo que alguém tente falar o contrário, é o melhor do mundo. Se você perguntar para um argentino, ele não vai falar isso. Ele vai falar que o dele é o melhor do mundo. Se você perguntar para um uruguai, ele vai falar que o dele é o melhor do mundo. A sua perspectiva em relação àquilo e quantas lembranças a gente não tem de momentos como esse, na frente de televisão, assistindo, né? Vendo histórias passando ali. Eu lembro da Favorita, que foi uma novela que eu acompanhei do começo ao final. Eu adorava aquela história porque não era uma história única. Era o autor construía o negócio de uma maneira que você não sabia num primeiro momento quem era a vilã da história ou não. E você começava a ter torcida. E eu lembro das pessoas torcendo, falando: não, é fulano de tal, é a personagem da Patrícia Pilar, é a personagem da Cláudia Raia. E aí depois ele revelava e você ficava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então olha como vêm as histórias. As histórias elas vão mudando de roupagem, mas elas continuam sendo histórias. Você pode contar histórias oralmente, só falando. Você pode contar histórias representando. Você pode contar histórias da sua perspectiva, da perspectiva do outro. Você pode gravar histórias. Então as histórias elas estão aí povoando, né, Gi? E aí, até hoje. Olha a gente aqui contando um monte de história e vocês assistindo essa live falando: que história bacana, quanta coisa. É história sendo recontada o tempo inteiro. Exatamente. E será eternamente. Então, quem tem medo, achando que a contação de história um dia vai acabar, que a tecnologia tá. Na verdade, a contação de história ela se reinventa o tempo inteiro, desde que o mundo é o mundo, né, Lê? Ela vem se reinventando, vem se repetindo. Então, acho que para finalizar, o que a gente pode deixar aqui é sempre contem histórias. Não importa o motivo, não importa o seu objetivo, a história ela sempre vai ser o melhor caminho. Exatamente. E aí, qual história contar? Qualquer história.
desde que ela toque você, desde que ela seja verdadeira, desde que ela não agrida os outros, né? É Sim, uma história que ela converse com a realidade do seu público, converse com a realidade dos seus ouvintes. Isso é muito importante. Comentar aqui. oi, Elô! Saudades também, meu amor. Obrigado. E aí eu vou finalizar com uma frase que eu também li no livro de hoje, que ela diz assim: uma boa história faz a gente achar que viveu uma experiência completa e satisfatória. Você pode rir, você pode chorar, ou você pode até fazer as duas coisas, talvez até no mesmo tempo. Terminamos uma história sempre com a sensação de que aprendemos alguma coisa sobre a vida ou sobre nós mesmos. É Sempre. isso que a contação de histórias faz.